Oi! Hoje nós vamos falar sobre o livro Uma Vida Pequena, a vida de Judy. Realmente eu não sei como tirar essa foto. Se eu devo sorrir porque, enfim, eu li Uma Vida Pequena, ou ficar triste para, assim, ser uma das características depois da leitura desse livro. Não sei, depois eu vou escolher. Já chega deixando o seu like, ajudando na divulgação dos vídeos aqui do canal, assista até o final e deixa um comentário. Já leu Uma Vida Pequena? Pretende ler? Tá aí no seu carrinho para você comprar? Ou você ainda tá pensando, tá nessa de eu compro ou não compro, eu leio ou não leio, devo ler esse livro ou não? Então hoje eu quero aqui, com a minha experiência de leitura, ajudar você a tomar essa decisão. Será que você deve ou não ler Uma Vida Pequena e conhecer um pouco mais sobre a vida de Judy? Hã? Brincadeiras à parte, mas essa aqui é uma leitura que ficou muito tempo no meu carrinho, é um livro que ficou aguardando bastante tempo, até que enfim eu tomasse coragem de comprar. Uma que pelo preço, né? Vamos lá, não é um livro baratinho, agora eu não sei quanto tá, mas pelo menos quando eu comprei, que foi ali, eu acho que em outubro de 2024, ele tava ali uns R$ 78, alguma coisa assim. Criei coragem, aproveitei que tava entrando de férias da faculdade e falei, não, agora eu vou ler esse livro, que assim, venhamos, né? Venhamos e convenhamos. Olha aqui, é um calhamaço de 784 páginas, minha gente. Então, tinha que ter ali uma férias, tinha que ter ali, né, toda uma preparação para poder ler. Sem contar os aspectos aqui psicológicos, que eu precisava estar preparada. Eu estava preparada? Não sei. Não sei, isso a gente vai descobrir depois. Mas comecei essa leitura em dezembro e terminei agora em... Eu não sei a data do término, mas vou colocar aqui. Eu vou printar lá no meu Goodreads a data de início de término e tudo que eu fui comentando sobre o livro, vou colocar aqui para vocês verem. Já aproveitando para falar da plataforma, agora eu uso o Goodreads para colocar todas as minhas impressões de leituras. Enquanto eu fui lendo o livro, eu fui colocando, registrando aqueles momentos que eu tava, ai, preciso falar sobre isso, eu ia lá e ia documentando tudo, os meus sentimentos naquele momento e tudo. Tá tudo lá bonitinho, gente. Então, se vocês quiserem ver um pouco mais, se vocês quiserem saber um pouco mais, se eu não coloquei aqui o tanto que eu deveria colocar no vídeo, e vocês quiserem saber mais, entra lá, vou deixar o link aqui também da plataforma dentro do Google, gratuita, que tem a versão também em português. É bem útil pra gente ver ali o que as pessoas estão lendo, saber sobre o autor, saber sobre outros livros dos escritores. Eu achei uma plataforma incrível e tô amando usar, por isso tô indicando. Agora, se eu indico a leitura de Uma Vida Pequena, já é outra coisa. Já é outra coisa. Você deve ou não ler Uma Vida Pequena? E aí eu vou responder, depende. Depende do que, Lucimara? Depende de como você está, pessoa. Por quê? Aqui nós vamos tratar de assuntos muito pesados. Nós não, né? A dona Rania e Nagayara. Ela vai tratar de assuntos muito pesados aqui na história de Judy, em Uma Vida Pequena. A princípio, bem simples, aqui vai falar da vida de 4 amigos, que vão se conhecer ali na faculdade. Apesar de não fazerem o mesmo curso, eles se conhecem ali, moram meio que juntos. Desde quando eram ali rapazes, vai falando da vida deles e dessa amizade, que é uma amizade muito forte, muito gostosa de ver, e vai contando sobre a vida deles durante todo esse livro aqui. JB, Malcolm, o William e o Judy. Essa carinha aqui, como eu disse no outro vídeo, é o Judy. Gente, olha aqui. Meu Deus do céu. É exatamente Judy. Eu desenharia dessa forma aqui, porque realmente é a expressão que a gente tem dele ao ler tudo que esse cara aqui passou. Isso aqui é desumano, gente, isso aqui não existe. Eu não sei o que Rania tava pensando, eu acho que ela tava assim, de mal com a vida e falou, não, eu vou pôr tudo aqui na vida desse cara aqui. Vou pôr tudo aqui, e colocou. De uma forma assim, de um jeito que vai te prender na leitura, prende na leitura. É uma leitura densa, sim, que você para respirar, para chorar, para falar, não, deixa esse livro aqui, depois eu continuo. É mais ou menos isso que acontece, sabe? Mas que você não consegue parar. Já vi bastante pessoas falando que começou e não leu, mas eu não sei, talvez por eu já estar esperando bastante tempo essa leitura e tal, eu consegui me prender na leitura. O que mais me chamou na atenção mesmo foi a capa. Eu não gosto particularmente de pessoas na capa de livro.
Mas esse aqui, ele tá de uma forma que chama atenção. Para mim, esse livro tá dizendo assim, ei, vem aqui ver tudo que eu passei, vem aqui ver por que eu tô sofrendo tanto. É mais ou menos isso pra mim, na minha cabeça, que essa imagem diz pra mim, e é por isso que eu fiquei tanto tempo querendo ler, e li, e gostei, eu amei essa leitura. Vai ficar vai ser uma das minhas melhores leituras do ano de 2025, Uma Vida Pequena. Tem gente que fala assim, eu li, mas eu não gostei. Eu gostei, porque o que faz eu classificar uma leitura como 5 estrelas ou uma leitura sendo boa é essa leitura que me prende, é essa leitura que me faz pensar depois, é essa leitura que me tira lágrimas. Então, com certeza, ela entrou nos meus preferidos e tá com 5 estrelas lá na minha avaliação, aqui ó. Mas não é uma leitura que eu falo leia, entendeu? Não posso dizer leia para qualquer pessoa, para qualquer estado de espírito que esteja essa pessoa. Por quê? Aqui vai tratar de de auto... O que mais vai fazer aqui? Tá, o pior, né? E que infelizmente... Então, eu não vou dizer as palavras, até porque, né, pode ser também gatilho aqui, mas pessoas que estão passando por esses momentos ou por essas questões, pessoas que estão aí inflamadas com essas questões, elas não podem entrar em contato com uma leitura como essa. Vai fazer mal, vai despertar gatilhos, é perigoso. Por isso que talvez muitas pessoas diz que não é para se ler esse livro. E eu também faço esse alerta. Se você estiver bem psicologicamente em todas as suas questões aí, se você estiver num tempo tranquilo da sua vida e estiver a fim de ver aqui tragédia em cima de tragédia, coisa ruim em cima de coisa ruim, todas as piores coisas que podem acontecer na vida de alguém. Se você quiser saber de uma história terrível, aí sim você pode ler o livro. Se não, pelo contrário, passa longe, vai ler outra coisa. Vai ler outra coisa, vai ler... Leia Vidas Secas de Graciliano Ramos, leia Tudo é Rio de Carla Madeiro, que também são coisas assim difíceis, reais que acontecem, mas não são coisas tão trágicas, tá? Ai, meu Deus, é isso. Aqui no livro, como eu já disse pra vocês, é um livro que saiu pela... Record, tá aqui. É um livro que tem orelha. E sim, pra você que fica perguntando, por que você fica falando da orelha? Porque eu uso a orelha num calhamaço desse tamanho, eu uso a orelha da primeira folha, eu uso até aqui, mais ou menos. Ó, pode ver que tá marcado, olha o jeito que eu deixo. Eu uso a orelha até aqui e depois, passou do meio pra lá, eu vou usar a orelha da parte de trás. Então, pra mim, orelha é essencial pra leitura do livro. A cor, nem falo pra vocês, né, precisa ser amarelado, precisa ter esse tom mais tranquilo principalmente porque é um livro imenso, ou seja, a pessoa, tudo isso aqui em linhas brancas, meu Deus, eu não ia dar conta, tá? E aí, o engraçado é que aqui, ó, 781 páginas escritas. Aí acaba, tem aqui um agradecimento, e é isso. Aí a gente vai querer saber sobre Rania, o que tá escrito aqui. É uma autora que mora em Nova York. Pronto, é isso. Não fica aqui falando dela, não fica falando de outras leituras dela. E uma outra coisa que eu acho engraçado também, que eu acho interessante no engraçado, é que a edição só saiu pela Record até agora, onde eu me lembro, tá? Eu só vi o livro pela Record. Então, se você vê ele em inglês ou vê ele em português, é aparentemente a mesma coisa. Aparentemente a mesma capa, só muda aqui do português para o inglês. Então, eu acho isso uma coisa boa. Não tem, assim, várias edições, várias capas diferentes, que você fica... aquela capa lá é diferente. Você vê aquele livro lá diferentão, você vai ver o nome, é o mesmo que eu já li. Não tem isso, porque ele é fácil de se identificar. Achei isso bem interessante. Eu fiz algumas marcações aqui também. E agora, talvez eu vou contar um pouco e talvez eu dê um pouco de spoiler. Se você não se importar, vamos lá. Então aqui eu conheci os 4 rapazes, segundo o que a autora segundo o que Rania vai contando. Eu vou conhecendo aqui a vida de Judy, de JB, a vida de Malcolm e a vida de William. Conforme vai passando ali até a terceira, até
o terceiro capítulo, mais ou menos, é contar mais da vida deles, um pouco dos amigos, um pouco de como foi a infância, revisita essa infância, vai contando como foi, até pra gente ter um pouco de noção desses personagens, como foi a vida deles antes daquele momento ali que eles aparecem pra fazer a faculdade. Do terceiro capítulo pra frente, se eu não tô enganada, que é do terceiro capítulo pra frente, começa as partes que são mais difíceis, as partes que pega mais, vamos dizer assim. As partes que são contraindicadas para as pessoas que estão passando por questões psicológicas. Vamos explicar que seja melhor, assim. Aí começa a contar um pouco mais de Jude, começa a contar um pouco mais das coisas que ele passou. Jude, ele tem um problema nas pernas. E durante a fala, durante a narrativa de Hanya, vai pontuando ali as questões dele na perna e você fica com aquilo, mas o que ele tem na perna? O que é isso? Por que ele manca assim? O que aconteceu? E você fica ali criando possibilidades e tentando entender, mas ela vai deixando isso para depois, ela vai deixando, mas sempre ali comentando. Na vida de Jude aparece também Andy, que é o médico. Maravilhoso, Andy, maravilhoso, gente. Personagens que eu mais amei, o Andy e o William. Gente, esses dois personagens são queridíssimos e perfeitos. Depois tem o Harold também, que vai entrar na vida de Jude de uma forma assim maravilhosa e vai ser maravilhoso. Então, ele também tem meu coração. Mas o principal, quem você amou mais nessa leitura do Samara foi o William. Depois foi o Andy. Gente, Andy também foi... Ai, queria um médico desse na minha vida, queria um William desse na minha vida, queria um Howard desse na minha vida. Pessoas incríveis, incríveis. Ele encontrou com pessoas incríveis. Então, assim, essa perspectiva que ele tem da vida dele mesmo vem do olhar dele. E eu não culpo, porque, gente, se vocês verem o que esse rapaz passou, não. E eu não culpo nem o que ele fez, sabe? Meu Deus! Ele deixava, ele não deixava que as pessoas chegassem nele, porque ele foi muito maltratado. Ele foi muito sofrido para ele. As relações eram todas mentira e todas com segunda intenção. Então, quando chegou essas pessoas que queriam lhe fazer bem, com certeza ele mesmo tem esse diálogo entre a razão dele, entre o consciente e o inconsciente dele, de, mas como que eu tô comparando essa pessoa e essa relação com aquilo lá? Então, assim, sabe, é difícil, é difícil. Muitas vezes, em algumas questões, eu me identifiquei e a gente acaba se identificando com algumas questões. Ele chamava esse inconsciente e essas coisas que vinha perseguindo de hienas. E essas hienas iam se aproximando, mas isso vai acontecendo mais no final. Essas hienas, como ele chamava, que eram esses pensamentos intrusivos que vinha atormentar a mente dele, foi aparecendo mais no final. Mas tá, o que eu tava falando? Que ele foi conhecendo ali as pessoas, que ele conheceu o Andy, que ele conheceu o Howard, o William, e ele se formou em advocacia e ele é um excelente advogado. Ele trabalha numa empresa, se eu não me engano, ele é o diretor. Se ele não é o diretor, ele tem algum cargo lá importante e lá ele é respeitado. Lá ele mantém a pose de estou aqui como chefe, estou aqui trabalhando e pronto, ele é respeitado no tribunal. É como se ele se vestisse da persona de um advogado, um homem competente, e fosse lá e defendesse o seu caso. Excelente. Porém, as pessoas que estavam mais perto e eram mais próximas dele, ia vendo o que era de verdade, né? Sabia quem conseguia chegar um pouco mais perto, quem de alguma forma ele permitia que chegasse mais perto, conseguia ver quem era ele de verdade, quais eram seus medos, quais eram seus anseios, quais eram suas angústias, dentro do possível, porque ele não conseguia falar isso. Ele vai conseguindo contar as coisas pro William ali pro final. E ele vai conseguindo contar as coisas pro William ali pro final. E a gente vai acompanhando. A gente vai também aqui ficando na curiosidade, como o William, para saber, conforme o William ia sabendo, a gente ia sabendo também o que tinha acontecido com o Jude. Tem alguns momentos na leitura que Hanya, ela solta um pedacinho da história da infância de Jude, e aí daqui a pouco ela fica ali naquela enroleira.
Teve umas 2 vezes que eu senti um pouco assim, um pouco meio enrolando, sabe? Eu querendo saber outra coisa e ela ali enrolando com, ai, o sol tava quente, que, ai, aquele quarto com descrevendo os móveis, alguma coisa assim, sabe? Que na minha impressão foi meio que enchendo um pouco de linguiça, mas senti isso umas 2 vezes, consegui rapidinho pra mim chegar na parte que mais me interessava, que era saber o que realmente tinha acontecido. Então não foi uma leitura, não posso falar, foi uma leitura arrastada, não foi. Não foi, foi só alguns momentos que parece que ela colocou mais coisa pra acrescentar, sabe? Mas é isso. Aí, eu vou ler pra vocês algumas coisas que eu marquei, pra ver se a partir do que eu marquei eu posso falar, posso fazer algum comentário. Seria possível que tivesse entrado naquela casa com uma pessoa e então, como se o lugar fosse encantado, tivesse sido transformado em outra? Seria assim tão simples, tão rápido? Diria adeus a Judy e, com ele, ao irmão Luke, ao irmão Peter e ao padre Gabriel e ao mosteiro e aos conselheiros do orfanato e a sua vergonha, seus medos, sua mácula e em seu lugar vivia Cody, que teria paz, um quarto só seu, e poderia vir a ser quem ele quisesse? Aqui ele tá tentando entender como se fosse possível mudar de nome e simplesmente mudar de nome mudaria quem tinha sido Judy. Então aqui me fez lembrar que ele é um órfão, ele foi levado para um orfanato então de padres e pelo que a gente vai já entendendo aqui, como eu li aqui, o Luke, detestável Luke. Gente, eu fiquei assim passada como que pode o que essa pessoa, esse Luke fez com Judy, gente, que coisa terrível. Foi assim, ai, como que eu posso dizer? Isso não existe. Na verdade existe porque você sabe o que acontece? Nós vivemos em um mundo e cada um de nós vivemos em uma bolha. Tem ali a bolha dos jovens, vamos dizer assim, só pra ficar entendido. Tem ali a bolha dos adolescentes, das crianças, o mundinho de quem fuma maconha, vamos dizer assim. O mundinho de quem vai na balada, o mundinho de quem vai na academia, são mundinhos. E aí a gente não consegue enxergar que tem mundinhos, ou não sei, são as pessoas solitárias, mas de pessoas que fazem isso, gente, que alicia, de pessoas que fazem mal, de pessoas homicidas. Existe isso, mas como a gente vive nesse mundo que é diferente daquele, parece que a gente não vê e a gente olha no rosto das pessoas, parece que não é possível que seja verdade, que pessoas sejam capazes, sejam monstras de fazer maldade com outras pessoas, com criança. Mas existe, infelizmente existe, a gente precisa ficar com os nossos olhos abertos. E eu odeio o Luke. Se você leu esse livro, você também vai odiar o Luke. O irmão Luke, chamado de irmão Luke. Ai, que ódio dele. Aí tem um outro que a gente vai começar a odiar depois, que a gente vai descobrir uma outra coisa de quando ele consegue fugir. Um spoiler aqui, um pequeno spoiler. Quando ele... Gente, eu não acredito. Quando ele consegue fugir daquela porcaria daquele orfanato. Eu, particularmente, nunca fui em um orfanato assim pra visitar, mas eu não sei se eu gostaria de ir, porque a gente assiste tantos filmes e lê tantas coisas de orfanato e que, ao mesmo tempo, tem duas faces. Uma face de ali ficam acolhidas crianças que precisam de um lar. E também tem uma outra face de como esses lugares são tão traumáticos para as crianças. Como esses lugares, as crianças estão tão desprotegidas, quando era para ser protegidas, né? Esse orfanato, pelo menos, que Judy ficou... é o pior de todos, é a coisa mais horrível que tem. Não sei como eu olharia para um orfanato e como eu veria um orfanato depois disso daqui, depois de descrito esse daqui. Principalmente se eles fossem de padres, né? Ai, tudo bom? Ai, meu Deus. Eu achei aqui o outro homem que eu tenho ódio. Mas deixa eu só explicar para vocês como chegar nessa outra pessoa que a gente odeia. Primeiro, ele tá nesse orfanato, spoiler, ele tá nesse orfanato e ali ele apanha e ali ele é visto como a pior pessoa, mas como não ser? Como ser a melhor pessoa em situações que ele estava vivendo? E aparece o irmão Luke, essa porcaria na vida dele. Aparece ele e ele acredita que essa pessoa vai ser boa. Ele trata ele bem, sabe? E aí a gente vê um perfil de pedófilo mesmo, pedófilo. A gente vê mesmo o perfil de como eles se aproximam da criança, de como ele alicia a criança e engana a criança. Então o Judy é enganado por esse Luke e eles vão embora e tudo parece um sonho, ele tá se livrando daquilo.
Mas, gente, o que vai acontecer depois disso não dá nem pra só. Gente, não dá pra imaginar. É uma coisa horrorosa que esse cara vai fazer. E não é ele que vai fazer, literalmente. Ele vai vender o corpo de Judy, de uma criança, pra outras pessoas, pra outros homens. E depois ainda vai. O cara era totalmente doido. O cara é totalmente doido. Mas aí, quando acontece um monte de coisa, essa parte é bem pesada. Aí, Judy acaba porque esse porcaria desse homem, ele morre. E deixa uma marca em Judy, não só as marcas de tudo que passou, mas um ritual. Ele ensina um ritual pra Judy fazer, que ele usa até o final da vida, gente. Que é um ritual do... Aí, quando o porcaria do homem morre, ele tem que voltar pro orfanato, porque ele ainda era de menor. E ele volta pro orfanato. Como assim, gente? Como assim, Rania? Você me volta de pro mesmo porcaria de orfanato? Ele volta pro orfanato, gente. Mas dessa vez, acontece também as mesmas coisas de antes. E ele resolve fugir. Quando ele foge... Não. Por isso que eu falo que a Anya pegou um dia que ela tava com ódio do mundo e colocou na vida dele. Porque quando ele foge, ele vai fazendo umas coisas lá que ele aprendeu e tal, porque é as únicas coisas que ele achava que ele tinha como recurso pra fazer. E aí ele vai conhecer quem? Dr. Taylor. Não havia espaço para o irmão Luke, ou para Caleb, ou para o Dr. Taylor, ou para o mosteiro, ou para o orfanato. Ali eles eram irrelevantes, eram detalhes externos, nada tinha a ver com a pessoa que criara para si. Ali não era alguém que se escondia no banheiro, cortando a si mesmo, mas sim uma série de números. Um número para representar quanto dinheiro levara a firma, outro para a quantidade de horas que faturava, um terceiro englobando o número de pessoas que comandava e um quarto por quanto as recompensava. Aqui ele tá falando de quem ele era na empresa, de quem ele era ali no mundo corporativo, que era um lugar assim a par de tudo, né? Ele conseguia estar ali e não se envolver com as pessoas, ou ser só uma vestimenta de advogado. Se você leu, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você leu, eu quero que você coloque aqui quem você odeia mais. O irmão Luke ou o Dr. Taylor. Ai, eu não sei qual dos dois eu odeio mais. Eu juro que eu não consigo responder isso. Sério. Bom, já falei spoiler, já tudo. Agora o que acontece? Aí depois que ele foge, depois que isso acontece com o Dr. Taylor, vai falar sobre o que aconteceu com a perna. Aí, gente, sabe? Então, por isso que eu não sei qual dos dois é pior. Porque os dois deixou marcas pro resto da vida, sabe? Os dois. Marcas assim que se repete, como se... Não só aqui, mas ações, como que eu posso dizer? Ações no seu físico que o fazia lembrar todos os dias, mesmo que ele não quisesse, dessas imundícias dessas pessoas que ele conheceu. Dessas duas pessoas mais horrorosas que ele conheceu na vida. E no final, mesmo ele tendo o amor de Howard, de Andy, de William, queridíssimo William, eu não acredito que aconteceu isso com o William. Gente, sério. É sério. Não, eu juro. Eu tô rindo pra não chorar, porque... como assim, gente? Não, peraí, Rania, o que é que você tá, né? E aí o livro acaba como acaba. Eu não vou contar tudo porque você que às vezes está querendo ler, não quero estragar a sua experiência de leitura. Então, se você estiver bem, leia o livro, tá? É impossível a gente não se comover, não lembrar e não pensar nessa escrita aqui e no que foi isso daqui para ele. É uma história? Que catou as piores coisas vividas por seres humanos? Sim. E colocou em um só? Sim. Mas é uma coisa assim que às vezes é preciso a gente ler e entender que isso existe, que pessoas assim estão vivendo ao nosso lado, pessoas deprimidas por coisas ocorridas em sua infância, em seus primeiros anos de vida, pessoas que carregam em seu inconsciente cicatrizes que sangram, que não são cicatrizes na verdade, feridas que sangram. E a gente
A gente julga muito pelo comportamento que a gente vê, mas são defesas que essas pessoas criaram para conseguir continuar viva. É bem isso. É um livro que eu acho importante, sim. Eu achei muito importante. Se eu pudesse, eu leria de novo. É uma daquelas leituras que... Ah, você pagaria para ler de novo? Sim. E... foi isso, gente. É isso, se você ficou até aqui, deixe seu comentário. Isso ajuda a divulgar mais os meus vídeos no YouTube. Fiquem bem, espero que você tenha tomado essa decisão de ler ou não ler Uma Vida Pequena. Até o próximo vídeo. Beijos e até mais.